TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando o nosso programa Janela do Céu. Que Deus possa estar abençoando a tua vida, que todos nós possamos aprender um pouquinho com Deus, das suas palavras. Nós estamos aqui com a presença da nossa irmã Lúcia Purper, de Cachoeira do Sul, que reside na cidade de Novo Hamburgo. É missionária, está há muitos anos com o Senhor, né? Há 17 anos, né? Na Igreja do Senhor. Está desde o início, quando começou apenas num grupo familiar, né? E o Senhor vem trabalhando nesses longos anos o seu coração e nós queremos saber como que foi esse início, como que Deus tocou o teu coração. Amém. Eu, na verdade, a gente era católico, mas não praticante, né? E meu pai, por ter passado assim muito trabalho na vida, ele acreditava em Deus, mas ele não conseguia entender, né, o porquê disso. Então a gente nunca teve uma comunhão com Deus, ou nunca foi levado a isso, né? E aí na minha adolescência, então, para cumprir alguns ritos, né, eu fui para a igreja católica, mas eu vi que lá não era meu lugar. E aí fui a alguns outros lugares e sempre, cada vez que eu chegava lá, eu dizia, não é aqui, não é aqui. E assim passou, né? E aí quando eu casei, a gente casou na igreja luterana. Ainda dava, né? Mas eu sabia que aquele também não era meu lugar, né? Então até que chegou o dia que esse nosso compadre nos convidou, né? E eu lembro exatamente o dia, assim, quando a gente foi lá na sede dos contabilistas. Eu me lembro da ministração, né? Gênesis 1, 26. Tem mensagens que nós nunca esquecemos, né? Nunca mais, assim, aquilo ficou muito claro, porque eu sabia que ali era o meu lugar, né? Era diferente, né? Então eu comecei a buscar Deus depois dali, né? E eu vi Deus sempre trabalhando na minha vida internamente, né? Porque externamente, assim, eu nunca dei muito valor para as coisas naturais, né? Mas eu via Deus trabalhando internamente, nos meus sentimentos, em tudo, né? Porque Deus sempre acrescentou muita coisa, né? E conhecimento, assim, da palavra. E Deus sempre trabalhou internamente muito isso dentro de mim, né? E vem trabalhando esses anos todos, assim, na renovação da mente, né? Do quanto é necessário buscar Ele para ser trabalhados. E aí tem uma palavra de Romanos que eu gosto muito, né? Que fala o que pode nos separar do amor de Deus, né? Será tribulação, angústia, né? Então eu vejo Deus trabalhando muito isso em mim, assim, de ser livre pro Espírito. Né? Se hoje tu tá em Novo Hamburgo, amém. Se tu tá em Cachoeira, amém. Se tu tá em qualquer outro lugar, mas na direção de Deus, né? De não estar apegado às coisas, assim, externas, né? E aí Deus tem trabalhado isso, assim, grandemente, né? Porque muitos planos eu tinha, né? Eu lembro que eu queria fazer contabilidade, né? Eu disse, bom, vou esperar. Eu tinha o Edinho pequeno, quando eu aceitei Jesus, ele tinha 4 anos. Se vou esperar ele crescer mais um pouquinho, então eu vou fazer um curso técnico. Aí veio a Amanda. Eu disse, bom, esperar mais um pouquinho. E aí veio o Matheus, né? E aí eu disse, não, o tempo não vai dar mais, né? E aí eu disse, não, deixar ele só crescer mais um pouquinho, eu vou fazer o que eu quero. Aí veio o Samuel. Então os dois juntos, assim, então ficou meio impossível. Hoje eu entendo o porquê, né, do Matheus e o Samuca se nascerem praticamente juntos, assim, né? Porque senão eu ia me obstinar, né, em fazer o que eu queria, né? Então sempre Deus trabalhou muito nessa área de não fazer o que eu quero, mas sim o que Ele quer, né? E eu vejo Deus trabalhando muito isso ainda hoje na minha vida, né? Porque muitas coisas assim aconteceram nesse período e eu vejo sempre Deus operando e dando sempre a vitória. Por mais que eu não goste às vezes da situação, mas eu vejo sempre Deus agindo e fazendo o melhor, né? E ainda semana passada eu tive uma experiência assim, porque a gente não entende muitas vezes o que Deus faz, né? E eu estava em casa quinta-feira passada, acho que foi. E a gente nesses últimos meses agora vem passando situações assim
difíceis emocionalmente, né? O Edinho já tinha sido assaltado, o Matheus também. Vários outros fatores de acidente, enfermidade, tudo assim, tudo junto, né? E aí tocou o telefone, era a Amanda. Mãe, fui assaltada, chorando assim, né? E eu olhei assim e disse, nossa, filha, onde tu tá? Vou te buscar então, porque eu vi que ela estava muito abalada, então que eu iria... Meu coração de mãe era socorrer ela, né? E aí uma outra pessoa pegou o telefone e aí disse assim, a sua filha tá bem, a senhora não se preocupa, a gente só precisa conversar um pouquinho. Mas não, na hora eu pensei assim, bom, deve ter machucado ela, empurrado alguma coisa, né? E aí ele disse assim, eu tô com ela aqui e eu sequestrei a sua filha. Eu na hora assim, nossa, eu só ouvi a palavra sequestro, o resto eu já não entendi mais nada, né? E aí era um misto assim de sentimentos, né? Do próprio inimigo lançando muitas coisas e o cara falando muito assim, não me deixava raciocinar. Então foi uma batalha interna muito grande. E aí ele me dando ideias de coisas que eu teria que fazer, então, né? Eu disse, tá, mas deixa eu falar com ela, então. E a menina só dizia assim, chorando, mãe, eu não quero ficar aqui, me tira daqui, não sei o quê. Então aquilo era, emocionalmente, fiquei muito abalada, né? Mas eu invoquei o Cristo e disse, Senhor, o que eu faço, né? Porque ele disse, tu não pode desligar o celular, tu tem que ficar comigo, nós temos que ir para banco, não sei o que, fazer tal coisa. E sugerindo muitas coisas, né? E a tua filha é muito bonita, eu não te preocupa, eu não vou fazer nada com ela, eu só preciso de dinheiro, não sei o que. Tá. E aí eu senti assim, naquela movimentação toda de muitas vozes dentro de mim, né? Olha a hora. Aí eu baixei o celular assim, mas ela tá na escola essa hora, eu pensei, né? E aí ele disse assim, a senhora não pode tirar o celular de perto. E eu disse, não, sim, é que eu só fui ver a hora. E aí, só vai ter que ir no banco, fazer tal coisa, não sei o quê. E aquilo me incomodando muito, né? Desliguei o celular, disse, vou ligar para a escola. Só que daí eu não conseguia ligar para a escola porque eles ligavam incessantemente, né? Aí quando eu consegui ligar para a escola para falar com a secretária, ela logo em seguida já chamou a Amanda. A Amanda estava, misericórdia de Deus, foi tão grande que a secretária atendeu na primeira chamada. A Amanda estava na sala do lado e veio e falou comigo, né? E naquele momento, assim em diante, eles não me ligaram mais, porque daí eles desistiram, né? Mas eu vi a obra de Deus internamente, nesses muitas vozes, né? Dentro te dirigindo, né? Eu vi a voz de Deus me mostrando o que fazer, né? Então, às vezes a gente acha que assim, que está numa situação muito difícil, que não tem solução, mas sempre tem, porque Deus é a nossa solução, né? Então, nesse percurso todo com Deus, eu sempre vi Deus agindo assim. Momentos muito difíceis, mas Ele sempre junto, amparando e trazendo uma solução, né? Então, quando eu busquei Deus na minha adolescência, que eu em vários lugares, inconscientemente, sem saber como era, Ele me trouxe para a realidade. E aí hoje, quando eu quero cair, que eu não pelas emoções, em áreas que eu não deixei Deus trabalhar ainda, Ele ainda assim tem misericórdia. E ainda mostra a realidade, né? E vê que não era, na verdade, externamente não aconteceu nada. Era uma obra interna de Deus avançando internamente para que crer que realmente Ele está no controle de tudo, né? E Deus guia todas as coisas, né? E realmente isso trabalha, mexe muito, né? Porque essas ligações que muitas pessoas têm recebido, aquilo é algo psicológico, assim, né? Um terror que na hora não consegue pensar, não consegue raciocinar. Mas Cristo, Ele está dentro de nós para nos dar aquela sobriedade, né? Nos dá o norte, nos dá um momento de saber como agir e reagir em todas as coisas. Isso é um exemplo, mas há muitos momentos na nossa vida em que as nossas emoções, né, nos tomam de maneira que nós não sabemos agir, mas o Senhor, Ele vem e nos socorre, Ele vem e nos assiste, né? Louva a Deus por isso, assim, porque esse foi só um exemplo realmente, né? Mas Cristo está pronto e disponível para nos socorrer sempre, né? Isso é o que me alegra em saber, né? Através do conhecimento da palavra, assim, que Ele está sempre disponível, né? E às vezes a gente não deixa Deus agir ou acha que pode fazer alguma coisa, né?
E Deus está pronto ali para fazer aquilo que a gente não pode. Porque o que eu poderia fazer naquela circunstância? Nada. Mas não era uma realidade, né? Era algo internamente, né, que precisava ser tratado, né? E Deus operou de uma forma louca, né? Mas fez. Porque a sabedoria de Deus é loucura, né? Para as coisas naturais, né? Então eu vejo assim, Deus nesses anos todos, assim, Deus nunca deixou faltar, né? Não só no natural, mas o pão da vida estava sempre disponível. Ele está sempre pronto para aquietar o nosso coração, para liberar os frutos do Espírito, né? Mas a gente às vezes anda tão angustiado no nosso dia a dia, assim, que a gente não se permite liberar o Espírito para falar. E aí corre, né? Buscando aquilo que é vão, que não vem do Senhor, né? E a gente podia descansar tanto, né? Como você aprendeu ou desenvolveu essa comunhão com Deus, né? Porque muitas pessoas que vêm na igreja e elas se perguntam, mas como Deus fala contigo, né? Eu não ouço Deus falar comigo. Como que é isso? Como que tu aprendeu a buscar o Senhor? Através da palavra, né? Da meditação da palavra, orando todo dia. Josué 1:8, né? Nos ensina isso, né? Que a gente deve meditar dia e noite, né? E aí Deus vai nos trazendo essa comunhão de entender e buscar Deus, né? Porque Ele está acessível a todos. A gente só precisa se inclinar e ouvir o que Ele tem, porque Ele está sempre disposto a falar, né? Então a gente precisa meditar na palavra, orar e esperar Deus fazer, né? E como é terrível para a alma, como diz lá em Lamentações, esperar em silêncio, né? Porque a alma hoje em dia ela quer correr e fazer. E aí Deus quer que a alma espere que Ele faça, né? Então a gente precisa conhecer Deus, assim, ter essa comunhão através da palavra. Meditação, oração, né? E aí essas experiências é que fortalecem a nossa fé. Porque daí tu vai conhecendo Deus, tu vai lendo a palavra, a fé vai crescendo, aí vem as experiências, né? Que nem em escola, né? Tu vai para a escola, tu aprende o conteúdo, tu coloca em prática na hora da prova, se tu passar, tá aprovado, né? Então a gente vai começando a ler a palavra, orando, e aí Deus coloca a situação do nosso dia a dia, a gente já sabe como proceder, né? E aquilo, quando Deus faz, assim, é tão tremendo assim, quando Deus faz, que a gente não precisa colocar a mão, né? Que a gente vê que é Deus fazendo, a alegria que dá. Pô, eu não fiz nada, e Deus fez tudo, né? Então isso fortalece a nossa fé para no próximo dia, ir de novo. Buscar de novo, orar de novo, e ter uma experiência diferente, né? Porque Deus é um Deus de novidade. Então todo dia Ele tem algo diferente, né? Então eu vejo assim, o cuidado que Ele tem com os meus filhos, Ele tem com a minha vida, Ele tem com a vida dos irmãos, e é tão tremendo isso, né? De ver Deus operando tantas circunstâncias, assim, que a gente vê na vida dos irmãos, Deus operando sem a gente fazer absolutamente nada. E isso é tremendo. Falando em oração, como foram né, as tuas experiências, que eu sei que a nossa irmã, ela é muito da oração, né, da intercessão. Para aqueles que estão nos assistindo, pode relatar como que Deus trouxe isso para ti, esse momento de comunhão que tu tens com Deus? Eu não sei, assim, explicar isso, é algo muito tremendo, assim, porque eu sinto essa necessidade de orar, né? Se eu tô lavando a louça, tô orando, tô limpando a casa, tô orando, né? É algo que eu necessito já disso, não consigo ficar longe, né? Então as primeiras experiências que eu tive com Deus, assim, através da oração, eu fugia, né? Eu me lembro que na escala da igreja, no princípio, assim, que tinha de oração, era tranquila, não? Tinha as escalas do dia, tinha o líder da tarde, né? Então eu ia bem feliz, porque eu sabia que já estava tudo pronto, eu só ia orar, né? Aí depois mudou, e aí o líder era escolhido na hora. Então eu comecei a chegar atrasado, para dar desculpa que não, chegava lá, o líder já estava escolhido, eu não precisava fazer nada, né? Aí um dia eu cheguei atrasada, uns 2 minutinhos, 3 minutinhos, que aí já está tudo pronto, eu chego. Aí naquele dia o irmão chegou assim, que tinha sido escolhido, né? Ele assim para mim: pois é, me colocaram como líder, mas eu sinto de passar para a irmã, que é a irmã, então não adianta eu fugir, né? Tive que continuar, né? Aí essa busca de entender a oração, né?
E aí comecei a ler a palavra e as apostilas que nos auxiliam, né, a entender. E aí, através da oração, Deus vai te ensinando como orar e aí gera essa comunhão com Deus, né. Mas é algo muito tremendo, assim, porque isso gera uma necessidade de oração, né. E aí a gente vai aprendendo que quando, às vezes, Deus mostra uma pessoa que é para orar, e aí Deus dá sonhos que é para estar orando, e aí essas coisas vão se unindo, na verdade, formando um todo, né. Que é através da palavra de Deus, que no princípio eu orava a palavra de Deus, né. Não sabia orar, e ainda não sei, né, como diz a palavra diz, mas a gente vai citando a própria palavra, né, e aquilo vai trazendo conforto para nossa alma, né. Então hoje, assim, quando eu estou muito ansiosa, eu sei que eu tenho que orar, né. Então às vezes nem sei porquê, mas daí começo lendo a palavra, porque a própria palavra é vida, né. Então se a gente começa a orar ela nos Salmos ou Provérbios ali, que eu gosto muito, Deus vai fazendo e vai gerando vida interna e paz, e aí Deus vai operando. Amém. Então nós vamos fazer um breve intervalo comercial e nós já voltamos. Fique conosco. Janela do Céu.